Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriele, mas vocês podem me chamar de Gabi porque é mais fácil, né? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que nós decidimos ir embora de Portugal. Eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês quais foram os motivos que foram levando a gente a desanimar de Portugal. Pra isso, né, eu vou precisar situar vocês. Bom, eu e meu marido chegamos em Portugal no dia 1º de dezembro de 2016. Então a gente morou em Portugal mais ou menos mais de um ano e meio, assim. Lembrando, gente, que eu vou contar pra vocês os meus motivos, tá? São as minhas opiniões, a nossa experiência, o que a gente passou. Pode ser que pra outra pessoa vai ser totalmente diferente, pode ser que vai ter gente que vai concordar comigo, então vai depender muito, tá? Lembrando que isso é individual, mas eu vou contar os meus motivos, as minhas opiniões, tá bom? Primeiro de tudo e mais óbvio, gente, o salário mínimo. Nós sabemos, né, quem não sabe aí, Portugal tem um dos menores salários mínimos da Europa, né? Então, quando comparado com outros países, o salário é bem inferior. Então, já começa por aí, esse motivo é bem óbvio, né? Eu acho que todo mundo que vai embora de Portugal acaba sendo esse motivo também. O que aconteceu? Gente, eu cheguei aí em mercados em outros países da Europa, tipo na Espanha, na França, e eu observei que nos mercados estava basicamente o mesmo valor. Então, eu comecei assim, poxa, como que aqui na França o salário mínimo é 1.600, né? E eles estão pagando basicamente a mesma coisa que um supermercado em Portugal. Então isso foi começando a incomodar um pouquinho a gente e tudo mais. O segundo motivo foi a questão da saúde, tá? Todas as vezes que eu precisei ir ao médico em Portugal, eu não tive experiências muito positivas, né? Eu costumo dizer que Portugal não tem uma saúde assim muito preventiva, tá? Se você quiser descobrir uma doença lá em Portugal vai ser bem difícil, porque basicamente eles não investigam nada. É só mesmo se você estiver morrendo, aí você vai ter a sua ajuda lá e tal. Mas pra investigar é bem difícil. E olha que a saúde lá não é 100% gratuita, tá? Você paga por isso. Então eu não entendia quando eu queria fazer um exame, queria fazer alguma coisa, e esse médico não passava pra mim. Eu ficava tipo, mas eu vou pagar, não é de graça. Por que você não pode passar o exame pra mim? E isso não aconteceu só comigo, tá? A minha amiga, ela tinha a filha dela que precisava fazer um teste de alergia e nenhum médico queria passar o exame para a filha dela fazer. Ela teve que rodar alguns médicos lá até ela achar uma médica mais nova que aceitou fazer o exame lá na filha dela. Então a saúde de Portugal para mim me chateou muito, porque, né, eu quero ter filhos, então eu vou ter que fazer um acompanhamento lá, vou ter que ter tudo lá. Eu senti que a saúde de lá, gente, é pior do que a do Brasil. E eu acho que muita gente vai concordar comigo nisso, tá? Enfim, no Brasil demora muito, a gente sabe que também tem muitos problemas, mas eu particularmente acho a saúde do Brasil bem melhor do que a de Portugal. Nisso aí o Brasil ganha muito mais. O próximo motivo foi provavelmente o local que eu estava morando. Sim, a região que eu estava morando, eu acho que influenciou muito na nossa decisão de se mudar. Por quê, gente? Eu morava no distrito de Aveiro, mas eu não morava no centro de Aveiro, eu morava numa aldeia, que eles chamam, né? Um pouco mais afastada. Então, ou seja, não tinha nada quase perto da minha casa. Tinha ali um mercado e tal. Mas tudo que eu queria fazer, eu tinha que pegar o carro e dirigir muito. Então, isso desanimou muito, porque eu vim de um lugar que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, muito movimento, muito tudo. E do nada a gente foi parar num lugar que não tinha muitas opções de coisa, né? Tudo a gente tinha que ir pro porto pra fazer, tinha que dirigir 1 hora e tal. Então, isso foi uma coisa que desanimou a gente, né? Porque nós somos jovens, nós gostamos de fazer as coisas, gostamos de ir em restaurantes, de ir em barzinhos, de ir no cinema. Então, acho que o local que você vai morar influencia sim como vai ser aí o seu processo, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse morado em outro lugar, talvez a gente estaria de boas ou não, mas enfim, eu acho que esse foi um ponto também que mudou uma chavinha na gente, porque hoje em dia, pra onde a gente veio, foi assim, a gente queria que fosse no centro, queria que tivesse transporte público, pra não precisar ficar usando o carro pra tudo, enfim, que funcionasse as coisas assim, né? Muito se fala sobre xenofobia, eu sei que quando a gente fala um vídeo assim, muitos portugueses falam, vocês brasileiros sempre falam isso de xenofobia. Gente, eu sei que existe, mas eu, graças a Deus, todos os portugueses que eu trabalhei, que eu conheci, 99% das pessoas foram super legais, eu gostei bastante, fiz bastante amizades, tá? Não tenho que falar disso. Não vou falar que não existe uma xenofobiazinha. Se eu falar isso, eu tô mentindo, né? Eu acho que teve uma situação assim com a gente de xenofobia super explícita que foi com a mulher lá da conservatória, que é tipo o cartório do Brasil, né? Que eu e meu marido, a gente precisava resolver um documento, a gente tinha que ir lá
E a mulher se recusou a fazer esse documento pra gente várias vezes, né? Não foi uma vez, ela ficava mandando a gente voltar lá e tal, e ela nunca resolvia esse problema pra gente. Então, aí uma vez meu marido falou, era a transcrição de casamento, né? Que quando você faz no Brasil, gente, eles mandam pra uma conservatória em Portugal. Então, assim, é o local que faz isso, né? Mas a mulher não queria fazer, ela disse que a gente tinha que ter feito isso no Brasil, falando assim, meio grossa, sabe? Tipo, você não tem que fazer nada aqui. E aí meu marido falou assim, não, eu sou daqui, eu moro aqui, ela é minha mulher e ela tem que fazer aqui. E ela se recusou a fazer, né, o serviço. Então, assim, foi a situação mais chata, assim, que a gente passou. Que a gente viu que a pessoa estava mesmo sendo preconceituosa. Enfim, tivemos que gastar dinheiro com o advogado para resolver isso, coisa que a gente poderia, né, ter feito de graça. Não de graça, porque a gente tem que pagar o documento, mas enfim, não teria que ter precisado pagar um advogado para isso se a senhora lá tivesse feito pra gente, né, um serviço que a conservatória tem que fazer, mas ela não quis fazer e eu só podia fazer no bairro que eu moro, então foi assim a situação mais chata. Mas de resto, gente, todo mundo foi bem legal. Eu fiz assim bastante amigos portugueses. Vai ter gente que vai ser ruim também, sabe? Vai ter gente que vai ser xenofóbica, mas assim como eu também sei que tem brasileiros que fazem aí algumas coisas meio chatas com os portugueses. Então, não vou dizer que assim, xenofobia foi um motivo que a gente saiu de lá, porque eu sei que muita gente também fala isso. Outro motivo, gente, que levou a gente decidir sair de Portugal é que lá uma pessoa só trabalhando é quase que impossível, né? Uma pessoa só trabalhar e, tipo, a mulher ficar em casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos, isso é bem difícil em Portugal. E por que que essa foi uma coisa que contribuiu? Gente, como eu falei já nesse vídeo, futuramente eu quero ter filhos e eu quero poder ficar em casa durante a minha gestação e até quando, né, a criança for lá para a escolinha, porque em Portugal é bem comum você ver muitas mães colocando os filhos assim na creche com 4 meses. Então isso pra mim me dá uma dosinha no coração, sabe? Eu entendo que muita gente tem que fazer isso, mas se eu puder estar num lugar que me permita, né, estar com meu filho assim, poxa, 4 meses é muito pequenininho, né? Então até, sei lá, 3 anos em casa cuidando do meu filho, então era uma coisa que a gente queria muito e lá a gente não via muito isso. E olha, gente, que o trabalho do meu marido lá, meu marido não ganhava o salário mínimo, tá? A profissão do meu marido, ele ganhava o dobro do salário mínimo lá em Portugal e mesmo assim, do jeito que as coisas estavam caminhando lá, se eu tivesse que me mudar de casa, eu teria que pagar 600, 700 euros no aluguel, porque é o preço que tá lá agora, né? Então ia ficar bem apertado. Então isso foi uma coisa que contribuiu pra gente querer sair de lá, pra algum lugar que só o salário dele daria pra pagar tudo e sobrasse pra gente viver uma vida confortável caso eu precisasse parar de trabalhar, né? Conheço vários casais que os dois trabalham ganhando só o salário mínimo e tal, e conseguem. Mas assim, se você precisar mudar de casa hoje em dia lá em Portugal, por exemplo, o meu arrendamento era 450, mas eu sabia que se eu precisasse me mudar, eu já não pagaria mais esse valor, então talvez ficaria aí um pouquinho difícil, né? Pra uma pessoa só trabalhar. Esses foram basicamente os motivos que levaram a gente a se mudar de Portugal, né? E aí a gente começou a pesquisar quais países que a gente poderia ir, que estivesse por aqui. Já adianto que a gente não voltou pro Brasil, tá? Não fomos embora de Portugal para voltar pro Brasil, porque pra gente agora, a gente não se vê mais morando no Brasil. Não era uma opção, então a gente estava procurando aqui mesmo pelos países da Europa, nós chegamos a pensar na Espanha, na França, mas nós acabamos nos mudando pra Bélgica. Sim, essa é a nossa nova casa. Estamos aqui em Bruxelas, na Bélgica, chegamos aqui mais ou menos um mês. A gente analisou tudo, a gente analisou o salário mínimo, o custo de vida, que estava bem próximo, assim, de Portugal. E o salário mínimo, acho que o salário mínimo aqui é 1.800, 1.900, salário mínimo, tá? Então, meu marido acabou recebendo uma oportunidade de trabalho aqui na área dele, então pra gente foi perfeito. Gente, e uma coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui, que o meu intuito não é ficar aqui falando mal de Portugal e tudo mais. Não, eu tô contando assim os motivos que levaram a gente se mudar agora, tá? Eu não tenho por que ficar aqui falando mal de Portugal, até porque eu tenho família lá, né? A família do meu marido tá lá, minha família tá lá. Se a gente tiver que ir embora daqui,
e não se mudar para outro lugar da Europa, provavelmente a gente vai voltar para Portugal, porque é onde nós nos sentimos mais em casa. Mas tem os seus problemas, assim como o Brasil também tem os seus problemas. Então, nesse vídeo eu falei aqui os motivos por qual a gente se mudou agora, que eu acho que são motivos óbvios, e também, gente, por oportunidade. Eu acho que todo mundo aí, se tivesse a oportunidade de ir para algum lugar, ganhar um pouco melhor para poder fazer as coisas, juntar um dinheiro, poder passear mais, viajar mais, eu acho que todo mundo faria isso, né, se tivesse essa oportunidade. Ainda mais a gente, né, sendo novos, então a gente recebeu essa oportunidade e a gente decidiu se mudar, mas o meu intuito aqui não é ficar o tempo todo falando mal de Portugal e tal. Eu falei os pontos negativos que nos levaram à decisão de nos mudarmos agora, neste momento, e aceitar essa oportunidade de, por enquanto a gente ainda tá novo, a gente ganhar mais em outro país, conhecer outros lugares, porque, né, aqui na Bélgica a gente está mais perto de vários outros países. Então, é esse motivo, tá? Eu fiz grandes amigos lá tem muitas coisas legais pra fazer. Eu adoro a comida de lá, eu adoro que no mercado a gente tem muita coisa brasileira. Eu adorava ir nos restaurantes de lá, no bar de lá e ouvir música brasileira. Eu me sentia no Brasil e eu gostava disso. Mas tem os seus pontos negativos, como todo lugar, então foi por isso que a gente decidiu sair de lá agora. Mas não esperem que eu fique aqui falando, ai, Portugal é horrível, nunca mais vou voltar lá, porque primeiro eu odeio isso, tá? Mas é óbvio que em algum momento eu vou comparar aqui algumas coisas com vocês, porque é o local que eu tenho experiência. Tipo, se vocês quiserem vídeo de mercado, comparando o valor de um mercado pro outro, eu vou trazer a realidade pra vocês, mas isso não significa que Portugal é o pior país do mundo, porque não é, tá? Era só isso mesmo, só esse adendozinho que eu queria dar aqui pra vocês. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi o nosso processo de vir pra cá, o que a gente fez, como é que a gente se organizou. Já adianto, tá, gente, que a gente organizou a mudança, assim, em um dia. E a gente veio de carro, tá? Numa viagem de 19 horas. Então, gente, é isso. Me conte aí nos comentários o que você achou dos motivos que levou a gente a desanimar Portugal, se isso são motivos válidos, o que vocês estão achando, quem quer ir, o que tá pensando disso, quem tá em Portugal, o que achou do que eu falei. Então comenta aqui, por favor, tá, gente? Lembrando que esse é o primeiro vídeo do meu canal, então não vai ter outros vídeos aí pra vocês procurarem. Esse é o primeiro, mas enfim, eu finalmente criei o canal, todo mundo sempre falou pra mim criar o canal e eu sempre ficava adiando muito. Mas agora veio aí, eu tô muito animada pra começar a compartilhar com vocês. Eu já falo no meu Instagram muito sobre morar fora, mas agora decidi vir pra cá, porque eu acho que eu já perdi muita oportunidade, né, gente? Eu já tô morando fora desde 2019 e, como vocês viram aí, já se mudamos de países 3 vezes, porque nós passamos 2 anos nos Estados Unidos, 1 ano e meio em Portugal e agora viemos aqui pra Bélgica. E eu perdi tudo isso que eu não filmei pra postar aqui no YouTube, né? Então agora eu vou começar a mostrar tudo pra vocês e aí também eu vou relembrando um pouquinho das coisas que foi passando, vocês vão deixando as perguntas e eu vou talvez respondendo e aí vocês vão entendendo tudo. Próximos vídeos então eu vou continuar compartilhando com vocês como é que foi esse processo aí de mudança, como é que tá sendo aqui na Bélgica, eu vou começar a compartilhar tudo com vocês sobre a vida aqui na Bélgica, né? Então se você tem interesse, se está em Portugal, quer se mudar, quer saber de outro país, ou se está no Brasil, quer saber também, né? Porque a Bélgica não é um país assim tão óbvio, eu pelo menos nunca pensei que eu ia morar na Bélgica, mas aqui estou. Então é isso, vou compartilhar tudo com vocês. Se inscreve aqui no canal, por favor, curte aí, comenta aí, me segue lá no Instagram. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!